E aí, a primeira coisa que a gente observa de cinemática, tá, é os planos e eixos de movimentos. E isso tem uma importância dentro desse contexto. Tá? Né? Olha que interessante, vocês conseguem visualizar esse vídeo. Vamos ver se está rodando aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma abdução horizontal de ombro, certo? Olha que eu mudei aqui ao longo do movimento a movimentação do meu braço, tá? Então, o que eu quero chegar com relação à questão de planos e eixos, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Vem cá um pouquinho, rapidinho. O básico, tá, pessoal? Assim, para a gente fazer uma verificação. Qual é o seu nome? Desculpa. David, tá? O David. Então, por exemplo, quando eu faço, lembra, né, os movimentos, né, o plano e eixo articular, né, quando eu faço movimento de flexão, né, todo movimento de flexão eu tenho aproximação dos membros, tá? Isso é muito importante, tá? Então, como é que eu diferencio? Flexão do cotovelo, eu aproximo os membros, né? Tem aproximação dos membros, extensão tem afastamento, tá? Praticamente, corpo inteiro anterior, ele faz flexão, menos os joelhos, que faz extensão. Tá? O resto tudo faz flexão. E o contrário nas costas ali. Praticamente tudo faz extensão, menos o joelho que faz flexão. Tá? E a flexão é a aproximação dos segmentos, extensão é afastamento. Tá? Os planos de movimento, o que a gente faz? É o plano sagital, né? O plano sagital, por que é sagital? Porque ele segue a sutura sagital do crânio. Então segue esse direcionamento de realização de movimento, plano de movimento antero-posterior, certo? Tá. Então aqui nessa direção, que movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer então os movimentos de flexão, né, que eu já falei para vocês, e os movimentos de extensão, nesse plano. E todo plano, todo movimento, ele ocorre em torno de um eixo. Então, se o plano e o eixo é perpendicular, o que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se ele vai fazer movimento antero-posterior, o eixo é perpendicular. Movimentos do plano coronal. Agora são os movimentos de abdução, adução. No plano sagital, tem mais movimento? Tem alguns movimentos especiais. Por exemplo, o movimento de anteversão e retroversão da pelve. São movimentos que ocorrem também no sentido sagital, que é o sentido antero-posterior. Fazer a anteversão e retroversão da pelve. Por exemplo, alguns movimentos especiais, tá? Plano frontal, o que acontece? Eu faço então a abdução, a adução e as inclinações ou flexões laterais, tá? Tá, tem movimentos especiais que ocorrem nesse... E lembra, né? O plano frontal, um eixo perpendicular é o eixo sagital, que forma um ângulo de 90 graus. Beleza. Movimentos especiais. O que eu tenho? Eu tenho movimento de eversão e inversão do tornozelo. Tá? Movimentos que ocorrem, né? Quando ponta do pé para dentro, inversão, ponta do pé para fora, eversão da articulação do tornozelo. Tá? Também ocorre no plano frontal. E nós temos o terceiro plano de movimento, que é o plano transverso. Que eu tenho um eixo, que é o plano horizontal ou transversal, que eu tenho um eixo vertical ou longitudinal. O eixo aqui em cima. E aí eu faço quais movimentos, né? Nesse plano horizontal. Os movimentos agora, né? Quando eu faço uma flexão de ombros, eu faço uma adução horizontal e faço uma abdução horizontal. Tá? Que mais? Essa terminologia, alguns livros de cinésio, eles podem diferenciar. Tá? Então isso aqui pode ser adução horizontal ou flexão horizontal. Tá? Isso aqui é abdução horizontal ou extensão horizontal. Vocês podem ouvir essa terminologia, geralmente usa adução e abdução. Tá? Que mais que a gente tem em eixo rotacional, longitudinal? Os movimentos de rotação. Então faz com a cabeça. Movimentos de rotação da minha coluna cervical.
Tá? Que mais? Esses movimentos de rotação, movimentos de adução e abdução horizontal são realizados nesse plano, beleza? Até então, nada de novo sobre o Sol, né? A gente tem isso nas práticas de todo o livro de cinésio, de anatomia, é até redundante essa informação, né? Sempre começa com um capítulo dessas variáveis, né? Agora, assim, como é que a gente consegue ter um entendimento dessas variáveis, tá? Isso que eu acho que é a aplicabilidade disso para que a gente possa trazer para um âmbito de compreensão do movimento, compreensão da aplicação do exercício físico, tá? Então, por exemplo, aqui fica claro para a gente, né? Se ele movimentar o braço aqui, ele está movimentando no plano frontal, tá? Se ele movimentar para frente, plano sagital, tá? Se ele fazer movimentos de rotação no braço, plano transversal, certo? Que vai ter um eixo aqui em cima para ele fazer esse movimento, tá? Mesma coisa, movimento especial aqui, pronossupinação. Eu tenho um eixo que vem aqui de cima do eixo articular. Então ele faz a pronossupinação do antebraço num plano transverso. Porque referente à articulação e à posição do braço, tá? Eu estou fazendo aqui, ó, vou fazer aqui do lado aqui, ó. Eu estou fazendo o eixo, está vindo de cima daquele ponto articular específico. Então também é um movimento do plano transverso. Certo? Beleza. Ótimo. Agora, e toda variação, pessoal, isso que é muito importante, tá? Isso que eu começo a diferenciar um pouquinho o entendimento. Toda variação que a gente for realizar leva em consideração a posição anatômica. O entendimento do movimento leva à posição anatômica. Isso nos traz outros tipos de compreensão. E às vezes dá um bug na cabeça. Quer ver como? Tá? Eu posso pedir para você deitar no chão? Sim. Vamos deitar ali no meio, acho que é melhor para pegar a câmera. Agora, faz um movimento para mim no plano sagital. Vamos lá, isso começa a bugar, né? Porque a gente vê só de uma maneira, né? Flexão de quadril, faz a flexão de quadril. Olha, ó, movimento no plano sagital, todos certos, ótimo. Legal. Flexão de que mais? Não, plano sagital. Faz um abdominal, faz um abdominal reto aí. Faz o abdômen, David. Normal. Aí, ó. Um abdominal, tá? É um plano, movimentação no plano sagital. Tá? Flexão e extensão de braço, já fez a flexão, né? Flexão e extensão, boa, Helenice, tá? É exatamente isso. Tá? Agora, eu quero que ele faça um movimento no plano frontal. Isso, exatamente, tá? Eu estou levando em consideração o mesmo que ele faria na posição anatômica. Então ele está fazendo uma abdução do membro superior, com adução. Beleza? Movimenta as pernas também, abre e fecha. Ótimo, né? Movimento no plano frontal. E agora no movimento no plano transverso? As rotações são no plano transversal. O que mais que poderia fazer? Um crucifixo, né? Bate palma para frente aqui, ó. O peitoral, exercício de peitoral, por exemplo, é num plano transversal. É uma adução horizontal de ombros. Tá? Ótimo. Faz a flexão de quadril. Olha que interessante, para fazer, faz os dois. Desculpa, as duas pernas, desculpa. Isso. Abre e fecha as pernas. Aí, ó. Isso é um plano transversal também. Ele está fazendo uma adução e uma abdução horizontal. Beleza? Tudo bem até aqui também. Tá? Deita de lado. Tenta deitar de lado assim, ó. Vê se vai um pouquinho para frente. Tenta. Deixa eu só afastar essa maca aqui, ó. Pode entrar aqui. Aí. Faz uma abdução de quadril. E volta. Isso. Ótimo. Pode voltar. Qual é o plano de movimento, pessoal?
Está fazendo uma abdução como se fosse no plano anatômico, né? Na posição anatômica, fazendo a abdução de quadril no plano frontal. Agora que vem o perigo, tá? Gira o pé para cima, gira o pé para fora, desculpa. Exatamente assim, gira mais, gira mais, gira mais. Faz o movimento. Continua o plano frontal, pessoal. É o mesmo grupamento muscular? Vira o pé para baixo, ó. Faz de novo no plano. Esse já matamos que é plano frontal. Que músculo que a gente quer que faça que a gente trabalha quando faz esse tipo de abdução? É mais o glúteo médio, né? Como o abdutor principal, né? O músculo que tem maior ação ali de abdução do quadril, melhor torque para abdução de quadril é o glúteo médio. Então, geralmente a gente passa, a gente tem sinergismo, né, do tensor da face lata também para realizar essa ação, tá? Os outros glúteos contribuem também, legal. Agora, faz novamente. Que musculatura vai trabalhar aí? Que grupo muscular, tá? Não precisa ser músculo específico. Ele não está fazendo uma rotação ativa, tá bom? Se ele fizesse, faz um movimento só de rotação, ó, afasta a perna e volta, isso seria rotação ativa. Aí ele está trabalhando o glúteo, tá? As porções do glúteo máximo, glúteo médio, tá? E mais rotadora externa, glúteo mínimo também, tá bom? Mas aí ele está fazendo ativamente a rotação externa. Agora ele faz uma rotação externa, mantém fixo, e ele está mobilizando de forma diferente. Por mais que seja na lateral, não está realizando um movimento no plano frontal. Ele está realizando um movimento no plano sagital. Tá? Ele está fazendo... Por quê? Porque ele mudou o posicionamento do osso em relação ao eixo. Então, consequentemente, ele vai mudar o quê? A participação muscular. Ele movimentou o osso em relação ao eixo, então ele mudou o plano de movimento e com isso mudou a participação muscular. Tá? Então, o que acontece? Ele está fazendo uma flexão ativa, porque, por exemplo, eu lembro que nas aulas de ginástica, o pessoal passava como variação. Ah, vamos fazer glúteo, faz abdução aqui. Agora, se faz ponta do pé, mudou. Eu estou fazendo uma flexão de quadril. A flexão ocorre no plano sagital, no eixo frontal. Tá? Eu tenho que ver a posição do osso com relação ao eixo. Isso que altera, isso que meio que buga, tá?